Cervejeiros e cervejeiras, sejam bem-vindos a mais um quadro Histórias da Cerveja. Eu sou o Daniel Dinslacken e eu vou contar pra vocês agora qual que é a cerveja preferida do Michael Jackson. Não é do rei do pop que eu tô falando, obviamente eu tô falando do rei da cerveja, talvez, ou melhor conhecido como o caçador de cervejas, Michael Jackson. E por que eu vou falar dele? Eu sei que muita gente aqui conhece o Michael Jackson, sabe qual é a importância que ele tem pra cerveja, pra história da cerveja como um todo, e muita gente talvez não conheça. E para quem é cervejeiro, para quem ama cerveja, quando fala em Michael Jackson, a gente tem que pensar nesse cara, porque realmente a história dele é fantástica e o que ele fez pela história da cerveja também é muito bacana. Eu quero trazer aqui para vocês um pouquinho, claro, bem básico do que foi, o que esse cara representou. Ele que faleceu aí em 2007, se eu não me engano. O que ele representou para a história da cerveja, o que ele deixou como legado para a gente, como que a gente pode aproveitar o que ele deixou de conhecimento e tudo mais. E também aproveitar esse gancho, seguindo uma questão que ele fala de qual que é a cerveja que ele prefere. Então, um cara que entende muito sobre cerveja, entendia muito sobre cerveja, na verdade. Como que a gente pode utilizar essa expressão que ele fez, a resposta que ele teve a essa pergunta, qual é a cerveja preferida dele, para a gente pensar um pouquinho sobre essa questão de estilos e sobre o que a gente considera que é o que a gente mais gosta, o que a gente pergunta para outras pessoas, o que as pessoas falam quando dizem que gosta mais de um estilo ou de outro, enfim. Então, quem foi o Michael Jackson? O Michael Jackson foi um jornalista britânico que dedicou a vida dele aí para degustar e conhecer cervejas pelo mundo inteiro. Então, ele teve um trabalho muito bacana, ele ajudou muito a difundir a cultura cervejeira, muito do movimento de cervejarias artesanais e tudo mais nos Estados Unidos se deve ao que ele divulgou de informações, tá? Ele tem alguns livros, alguns deles estão inclusive traduzidos para português. O primeiro deles, e o mais clássico talvez, que é esse aqui, não tem ainda uma versão em português, mas é um livro muito bacana para quem não tiver problemas aí com inglês. Ele também é um livro muito ilustrativo. A forma como ele escreve também é bem legal. Uma outra opção em português, daí para quem quiser, é esse guia ilustrado aqui, que eu acho bem bacana também. Ele é mais ou menos no mesmo formato, ele tem descrições sobre rótulos, fala aqui sobre várias cervejas também, não sei exatamente quantos rótulos tem nesse livro aqui, mas ele sempre fala um apanhado, fala um pouquinho sobre a cerveja, fala sobre o estilo, bem interessante mesmo, principalmente para quem está começando, vale muito a pena ter esse livro aqui, tá? Recomendo bastante para quem está começando, para entender mais sobre estilos de cerveja, sobre as escolas cervejeiras, é bem interessante. E outra coisa muito bacana do Michael Jackson é que no final da década de 80, acho que é 89, se eu não me engano, ele gravou uma série para Discovery falando justamente dessa busca, então, que chama The Beer Hunter, a série, ele mostrando várias cervejarias e tratando das diferentes escolas cervejeiras. A viagem dele são 6 episódios, muito bacana, você pode assistir, até vou botar aqui na descrição do vídeo. A gente tem esses vídeos aí no YouTube, a qualidade, óbvio, não é aquelas coisas que a gente tá falando da década de 80, mas o conteúdo é fantástico. Um cervejeiro botou esses vídeos, tem a legenda, inclusive. Então aqui na descrição do vídeo eu vou botar o playlist que tem os 6 vídeos, recomendo bastante. Você tire aí um sabadão, aí uma noite, para assistir esses vídeos, que é bem bacana mesmo, conhecer um pouco mais sobre a história, ver o trabalho desse cara que realmente eu acho que foi fantástico. E quem ama cerveja não tem como não saber o que ele fez e como é que esse legado mesmo que ele deixou pra gente, tá? E aí, resgatando um pouco essa questão de qual que é a cerveja preferida, eu acho que é uma coisa que se fosse uma pergunta que eu gostaria de fazer pro Michael Jackson, né? Depois de um cara que percorreu o mundo inteiro conhecendo centenas de cervejas, escreveu muito sobre elas, sobre estilos. Alguns estilos falam que não entraram em extinção graças ao trabalho do Michael Jackson, então é muito legal. Então, chegar para ele e falar: Michael Jackson, qual que é a cerveja que tu prefere? Então, qual que é a cerveja preferida dele? E ele fala também isso nos livros dele, ele conta que perguntam muito para ele: Sr. Jackson, qual é a cerveja que você prefere? E a resposta dele é categórica. Depende de onde eu estou, do meu humor e do momento. Bacana, né? Então, na verdade, a gente tem muito essa questão de qual é o estilo que eu mais gosto. E não existe isso. O certo é que não existe isso. A cerveja tem uma diversidade muito grande justamente para que a gente possa aproveitar todos esses sabores e diferentes estilos e nuances e percepções que ela pode trazer para a gente. No começo é muito comum a gente definir: não, eu gosto mais de cerveja de trigo, a que eu prefiro é essa. Aí passa alguns meses tomando, daqui a pouco você começa a tomar outra, e de repente você acha que gosta mais, aí daqui a pouco todo cerveja, eu prefiro cerveja IPA. A IPA é a que eu mais gosto, o Pale Ale é a que eu mais gosto,
daqui a pouco tá lá, eu gosto das belgas, daqui a pouco tá, eu gosto, a que eu mais gosto são as ácidas, e vai mudando, de fato vai mudando mesmo o perfil, e não é necessariamente que você... Primeiro que a gente muda, o nosso perfil sensorial vai mudando mesmo, a gente enjoa às vezes um pouco de algumas que a gente começa a consumir repetidas vezes, óbvio, e também tem as ocasiões, de fato as ocasiões e o tempo, sazonalidade tem tudo a ver. Verão a gente quer cerveja refrescante, não tem essa. Claro que de repente a gente não tá mais no nível de tomar Skol, Brahma, essas cervejas de massa e tal. Mas a gente quer cerveja refrescante, não é porque você entende cerveja, porque você conhece a melhor cerveja do mundo, que foi de repente uma Westfalen ou uma Russian Imperial Stout, você não vai tomar isso no verão. No sol de meio-dia você vai pra praia tomar isso? Não, você vai querer uma Berliner Weiss, você vai querer uma cerveja leve, uma cerveja refrescante. Esse tipo de cerveja que vai ser interessante e vai fazer sentido para você nesse momento. Agora você está no inverno, frio, de repente 10 graus por aí, de noite, chovendo, você não faz sentido tomar essa cerveja. Por mais que você prefira, não, gosto mais de IPA, você vai ver que vai chamar uma cerveja belga, uma cerveja mais pesada, uma cerveja mais alcoólica. É natural isso. E daí você foi pro... não, mas a que eu mais gosto é uma Russian Imperial Stout, tem 12% de álcool. Você não vai para uma festa, para um churrasco e vai ficar tomando essa cerveja o dia todo. Então a ocasião também vai contar que cerveja que você vai tomar. Então a gente tem que, na verdade, ter um paladar totalmente aberto, não ter muito preconceito. Tem gente que tem vários preconceitos sobre estilos. Esse estilo eu não gosto. Então o melhor mesmo é estar aberto, experimentar os mais diversos estilos. Tenha certeza que uma coisa que você não gosta hoje, daqui a um tempo é bem provável que você goste. E vice-versa também. Eu posso apostar aqui que o estilo que você talvez pense hoje que é o que você mais gosta, que dá mais prazer de tomar, não é o mesmo, a não ser que você esteja começando e ainda esteja no começo dessa jornada, mas provavelmente ele já mudou, e se não mudou, ele vai mudar. Isso é fato, poderia apostar aqui que isso acontece com todo mundo. E por fim também tem a questão de harmonização. Então, se você não vai só tomar a cerveja, só degustar a cerveja, você vai harmonizá-la com comida, por exemplo. Tem cervejas que harmonizam com determinados pratos, e outras com outras. Se você está com uma salada é uma coisa, se é uma carne gordurosa é outra, se é uma sobremesa é outra. Todos os nossos pratos combinam com algum estilo de cerveja, isso é fato, certo? Se você tiver a oportunidade de participar de alguma harmonização, se conhecer, de repente, na sua cidade tiver algum sommelier fazendo algum evento nesse sentido de harmonizar comida com cerveja, não perca a oportunidade, participe, que vale muito a pena, é muito bacana isso, você percebe, tem cerveja que você sente uma coisa, a hora que você mistura ali com a comida é outro sabor, então também é outra questão da cerveja que é bem interessante, e não existe como, eu prefiro IPA, então junto com esse cheesecake eu quero uma IPA, não adianta, não vai combinar, entendeu? Agora, se você quiser combinar aquela sobremesa com uma cerveja que puxa mais, uma cerveja que tem um cítrico, uma acidez, ou de repente até uma mais encorpada, mais alcoólica, que puxe um chocolate, também vai harmonizar legal com ela. Agora uma cerveja amarga já não tanto, entendeu? Então isso é muito interessante, você tá aberto para absorver tudo, aproveitar os sabores, e isso é uma coisa que a gente aprende muito para quem olhar, assistir a série de vídeos, assiste a série de vídeos do Michael Jackson, que vocês vão ver isso, a quantidade de características sensoriais que ele traz para diferentes escolas, diferentes estilos. Sem dúvida vai dar muito prazer de conhecer mais estilos, mais escolas, e sem dúvida aí o seu range de conhecimento e o espectro mesmo de sensorial vai aumentar muito, e estando aberto só tende a crescer e evoluir. Certo? Basicamente é isso, pessoal. Desculpa aí a brincadeira, a questão do Michael Jackson, era só para vocês perceberem essa nuance que tem do nosso, talvez, ídolo que a gente pode falar aí no meio da cerveja, e também para muitos no mundo aí a questão do Michael Jackson, mas é legal até para vocês terem, como eu falo aqui, histórias da cerveja, para vocês levarem isso para pessoas, para os amigos de vocês que de repente não conhecem esse mundo. Então é um tema que eu acho muito interessante para trazer e resgatar um pouco essa questão de trazer as pessoas para a cerveja artesanal e essas cervejas que tem pelo mundo inteiro, e não só as cervejas que a maioria dos nossos colegas aqui provavelmente conhecem, que são as cervejas de massa. Um grande abraço, a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!